Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós vamos ler do verso 11 até o verso 19. Uma história bastante conhecida. Você já deve ter ouvido essa história, lido essa história, meditado sobre essa história. E hoje a gente vai fazer isso mais uma vez. Então, Lucas, capítulo 17, verso 11 em diante, diz assim: De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vá, a sua fé salvou você. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, por tudo que ouvimos aqui, por tudo que pudemos cantar. Obrigado, Deus, pelo teu amor por nós. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja. Fala ao nosso coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, para que o nosso coração seja ainda mais agradecido. É isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Eu queria falar sobre, então, gratidão, à luz desse texto. E é interessante tudo aquilo que a gente ouviu aqui a respeito de gratidão, tudo que a gente está cantando, o que acabamos de ler e o que certamente vamos conversar ainda ao longo dessa noite, daqui a pouco ali no lanchinho que vai ter, gira em torno de gratidão, né? E é interessante porque gratidão é uma coisa que está na moda, né? As pessoas constantemente estão dizendo: gratidão, gratiluz, né? Gratitude. E é uma coisa muito interessante o que vem acontecendo. Mas a gratidão é uma coisa um pouco mais profunda do que isso. Gratidão, pelo dicionário, é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Às vezes a gente custa a ser gratos de verdade. De verdade. Porque quando a gente é grato de verdade, a gente demonstra. A gente faz questão de que a pessoa que prestou o benefício, o auxílio, o favor, saiba que nós estamos gratos. Então ela percebe em nós de que há em nosso sorriso, nas nossas palavras, gratidão. E ela sabe que isso não é apenas da boca para fora. Porque de verdade, gratidão é atitude, não é? Gratidão é algo que fica evidente, fica aparente. E ação de graças, culto de ação de graças, começa com a ideia de que você está agradecido pela colheita, pela provisão. Então, por isso que a gente realiza uma vez por ano um culto de ação de graças, para agradecer a Deus pela provisão. E o que é que Deus tem provido para mim e para você? Em primeiro lugar, hoje cedo, quando o despertador tocou do seu lado,
você acordou. Você abriu os seus olhos e você se levantou da cama. Se isso não fosse verdade, você não estaria aqui. Só isso é um motivo espetacular, maravilhoso, para a gente ser grato a Deus. Deus nos deu mais um dia para se viver. Não é verdade? O fato de estarmos aqui vivos, com saúde, celebrando a Deus, é motivo de gratidão. Deus assim nos deu um novo dia para se viver. E essa história que eu acabei de ler, de Jesus com os 10 leprosos, ela acontece nas fronteiras da cidade. É interessante porque, segundo a lei de Levítico, e você encontra isso lá no capítulo 13, a pessoa, quando ela ficava doente de lepra, ela era isolada. Ela era colocada para fora da cidade. Então imagina se Londrina tivesse um muro ao redor dela e Biporã tivesse um muro. Essas pessoas com lepra eram colocadas para o lado de fora desse muro. Então elas eram aleijadas, eram afastadas da sua cidade, elas eram afastadas dos seus amigos, elas eram afastadas da sua família, das pessoas que ela amava, e ela era afastada da sua dignidade. Imagina isso, você fica doente, e ao invés do SUS cuidar de você, do seu plano de saúde, da sua família, te dão um bico e jogam você para fora da cidade. Fala, você não presta mais, você não serve, então nós vamos te jogar fora. E era literalmente isso que acontecia. As pessoas eram colocadas nas fronteiras, nas divisas, nas bordas da cidade, por lá de fora. E Jesus, em viagem, passa perto dessas pessoas. Eu fico imaginando que é difícil não acreditar que Jesus fez isso de forma intencional. Ele foi lá para passar perto desses homens leprosos. Então Jesus com os seus discípulos, fazendo as suas viagens, caminhando, prestes a entrar num vilarejo, ele passa perto de onde fica essa comunidade de leprosos, e ele então decide passar por ali por perto. E o texto diz que esses leprosos viram de longe Jesus se aproximar. Então essas pessoas que já estavam segregadas, separadas de todo mundo, separadas da sociedade, vê um grupo de pessoas chegando por perto. E quem é que está nesse grupo? Não era um estranho para eles, porque provavelmente eles já tinham ouvido falar a respeito de Jesus. E aquilo que eles já ouviram falar de Jesus, certamente era coisa boa. A fama de Jesus já se espalhava. Então, para essas pessoas, eles pensaram, bom, está vindo lá e me parece que é Jesus. Jesus e seus discípulos. E é esse cara que vai ajudar a gente. Quis Deus que ele passasse aqui por perto. Ah, vamos gritar o nome dele. Vamos chamar, porque vai que ele vem, né? E aí esses homens, eles chamam Jesus, e a história que se desenrola aqui mostra para nós o que um coração grato, um coração transformado pela gratidão, é capaz de reconhecer. Interessante que a Elisângela usou essa palavra aqui algumas vezes no testemunho dela, reconhecer. E é o tipo de coisa que é necessária. Você lembra a definição do dicionário sobre gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Primeira coisa que a gente vê aqui é que é preciso reconhecer que precisamos de Deus. Todos nós.
É interessante que um doente, alguém que está doente de verdade, ele só vai ao médico quando ele reconhece que está doente de verdade. Às vezes a gente fica teimando ali, né? A gente está sentindo uma dorzinha, um incômodo aqui. Aí vai no médico, não, vai passar, tal. Mas quando a coisa aperta, que você reconhece que está de verdade mal, você vai ao médico. Então só vai ao médico quem reconhece que está doente. Aqueles homens doentes e afastados das suas famílias, afastados dos seus amigos, sabem que somente um milagre vai mudar a vida deles, vai mudar a sorte deles. Porque o que eles têm é condenação. É uma doença sem cura. É uma doença que não passa. Então, eles estão condenados a viverem apartados de todos os que eles amam. Então, quando eles veem Jesus se aproximar, eles percebem que está nele a solução para os seus problemas. Eles têm essa convicção, eles sabem disso. Porque se não fosse assim, eles não gritavam: Jesus, tenha misericórdia de nós. Então esses homens, eles tinham essa certeza de que estava em Jesus a solução para os seus problemas. A primeira coisa que eles dizem, que a gente vê aqui, é que eles saíram ao encontro. Apesar de que Jesus foi até os limites da cidade, apesar de que Jesus estava passando por aí, e como eu disse, eu tenho certeza de que Jesus fez isso intencionalmente. Ou você acha que foi por acaso? Puxa, Jesus está andando ali, nossa, erramos o caminho, sem querer passamos aqui perto dos leprosos. E agora? E agora, como é que a gente faz? Jesus fez isso propositalmente. Para quê? Para que a gente pudesse falar sobre isso agora. Para que a gente pudesse enxergar nessa passagem aqui algumas verdades, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, apesar de que Jesus foi até os limites, mas foram eles que foram ao encontro de Jesus. Jesus chegou até um limite e eles se aproximaram. Os leprosos foram lhe encontrar e, respeitando a lei, eles guardaram uma certa distância. E aí eles gritam: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. É muito interessante porque isso aqui é uma oração, né? Então, quando a gente se dirige a Jesus hoje, a gente ora e a gente diz: Jesus, tem misericórdia. Quando a gente está o quê? Aflito. Quando a gente está em dificuldades. Essa é a oração do desesperado. Jesus, tem compaixão de nós. Essa é a oração do desanimado. Essa é a oração do aflito. Essa é a oração do desesperançado. E eu tenho certeza absoluta que todos nós, em algum momento da nossa vida, já fizemos essa oração: Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes em lágrimas, às vezes em desespero, às vezes sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Com a aflição apertando o nosso coração. O desespero batendo a nossa porta. Muitos de nós, talvez todos, já fizeram essa oração um dia. E os 10 leprosos fizeram ela. Jesus, tenha compaixão de nós. Essa é a oração daquele que sabe que só Deus pode socorrê-lo. Que não tem mais outra solução, só Deus. Você já ouviu alguma pessoa aflita dizer para você assim: agora é só Deus na minha causa. Agora é só Deus. Já viu isso? Acontece sempre, não é?
É interessante que eu tenho alguns post-its assim no escritório lá de casa, pregado assim, e um bem de frente comigo hoje, enquanto eu terminava esse sermão, tinha uma frase de Tozer. E a frase diz assim: um homem que reclama que só lhe resta Deus é o mesmo que um peixe reclamar que só lhe resta o mar. Porque é só Deus que nós temos e é nele que nós vivemos. É nele que nós estamos submersos, envolvidos, protegidos, agarrados. E sem ele, fora dele, nós não sobrevivemos. Então sim, só nos resta Deus. Só nos resta Deus. E graças a Ele, Ele nos provê de formas, coisas, pessoas, para que o socorro chegue. No tempo oportuno, no tempo dEle. A segunda coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que Jesus vem em primeiro lugar. Jesus precisa vir em primeiro lugar. Quando Jesus vê os leprosos, Jesus dá um comando para eles. Imagina só, os caras estão leprosos ali, fazem aquela oração aflita: Jesus, tem misericórdia de nós. E aí o que Jesus faz com eles? Vem cá, deixa eu passar um bálsamo curador em vocês aqui. Deixa eu indicar um médico bom para vocês. Jesus dá uma ordem para eles. E a ordem é: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Eu fico pensando como é que ficou a cabeça dos 10 homens aqui. Porque se apresentar para os sacerdotes, segundo a lei em Levítico, era somente para aqueles que estavam curados. Aqueles que estavam purificados da lepra. Então Jesus vai lá e se apresenta para os sacerdotes. Um deve ter olhado para o outro e falou: mas a gente está aqui doente, afastado de todo mundo, não aconteceu nada, ele não fez nada, não tocou na gente, não orou, não fez aqui né? E aí está dizendo para a gente ir para os sacerdotes, mas o que a gente faz? O que eles deviam fazer? O que você faria? Eles obedeceram. Eles foram. Eles, tá bom, nós vamos. Lembra, eles reconheceram que era Jesus vindo ali. Eles reconheceram que eles precisavam de Deus e eles creram na palavra de Jesus. Bom, se ele está dizendo para ir para os sacerdotes é porque a cura vem. Então nós vamos. Então nós vamos. Jesus manda eles para os sacerdotes. E eles obedecem à palavra de Jesus. Diz aqui o texto: indo eles foram purificados. Enquanto eles caminhavam em direção ao templo para se mostrarem para o sacerdote, eles foram sendo curados. Imagina isso. Imagina para quem está lá afastado, distante, abandonado, afastado da sua família, de todo mundo e doente. Enquanto eles caminham, um olha para o outro e fala assim: aquela tua mancha sumiu, cara. Aí ele olha assim: seu rosto está limpinho. E um começou a olhar para o outro e ver que aquelas manchas purulentas da lepra estavam desaparecendo do corpo deles. Imagina a alegria no coração deles. Imagina se fosse você, cheio de feridas, cheio de dores,
desamparado, afastado, vendo que o seu corpo está sendo curado pelo simples fato de você ter obedecido ao que Jesus disse para você fazer. E a certeza, a convicção de que quando vocês chegarem nos sacerdotes, todo o seu corpo vai estar purificado. Então você vai poder chegar lá e prestar um culto, uma oferta de gratidão a Deus. Que maravilha! Imagina você vir para o culto de ação de graça com alguma enfermidade em seu corpo e chegando aqui você percebe que essa enfermidade não existe mais. Você ia dar um testemunho aqui, não ia? Na hora que eu dei a oportunidade. Você fala, espera aí, deixa eu falar porque vocês não sabem. Eu estava doente quando eu saí de casa e cheguei aqui curado. Dá para você imaginar na coisa maravilhosa que é essa? Caminhar, meus irmãos, sob o comando do Senhor Jesus é sempre uma prova de uma fé pura e verdadeira, que certamente vai remover obstáculos. Certamente vai remover obstáculo por obstáculo que se colocar à sua frente. Só que um dos 10, quando percebeu que estava sendo curado, quando percebeu que seu corpo estava limpo, ele parou a sua caminhada rumo ao sacerdote e voltou. Essa volta desse ex-leproso aqui me intriga, porque eu fiquei pensando, se fosse eu que estava, de novo, afastado da sociedade, longe da minha casa, longe da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, durante sabe lá quanto tempo, longe da minha cidade, quando eu percebesse que o meu corpo estava limpo, o primeiro lugar que eu iria, Rogério, era para minha casa. Não era nem para o sacerdote. Sacerdote eu vou depois, porque eu quero dar um abraço na minha esposa e nos meus filhos, que eu não abraço há muito tempo. Eu quero encontrar os meus amigos, que há muito tempo eu não vejo. Eu quero estar com as pessoas que eu amo, que há muito tempo eu não abraço, eu não beijo. Depois eu vou lá no sacerdote. Chego em casa, vejo todo mundo e depois eu vou lá conversar com o sacerdote. Mas esse cara aqui não. Esse cara ele para o caminho dele naquela hora mesmo, quando ele percebe que ele está limpo. O primeiro lugar que ele vai é voltar para se encontrar com Jesus. E quando ele volta para se encontrar com Jesus, ele volta para as fronteiras, para o lugar onde significa para ele afastamento, significa morte, significa podridão. Ele volta para lá para se encontrar com aquele que fez toda a diferença na vida dele. Ele volta para lá a fim de agradecer o grande milagre da vida dele. E quando ele vê Jesus, ele se lança ao chão e com o rosto em terra, ele agradece. Qual seria a nossa decisão? Ir para casa ou voltar para as fronteiras, para a borda da cidade, para agradecer? Ele prostrou-se com o rosto em terra e agradeceu. Esse homem, mesmo sendo, e o texto faz questão de dizer, samaritano, ele se curva diante do senhorio de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. E ele reconhece que Jesus tem a primazia. É Jesus quem vai receber o primeiro agradecimento. É Jesus que vai receber a primeira
a primeira reverência da cura que ele recebeu. É Jesus que vai ser adorado agora. Ele tem essa consciência. Jesus tem a primazia da vida desse homem. Jesus ganha deste homem a primazia. Em primeiro lugar é Jesus. Eu vou voltar e vou agradecer a Ele. Não é à toa que Jesus nos diz um pouco antes, no capítulo 14 de Lucas, versículo 26, o seguinte: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Esse homem está fazendo exatamente isso. Ele está amando mais a Jesus do que qualquer outra pessoa. Ele amou Jesus. Da mesma forma que aquela mulher, também em Lucas capítulo 7, que se prostrou aos pés de Jesus, chorou os seus pés, com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus, com seus cabelos enxugou. E quando Jesus pergunta para Simão, ele diz: quem amou mais? Quem muito foi perdoado. Terceira coisa que a gente aprende é que nós precisamos reconhecer que melhor do que qualquer bênção que eu e você podemos receber é a salvação em Cristo. Maior que qualquer cura, maior do que qualquer provisão, maior do que a sua estabilidade financeira, maior que a sua casa própria, maior do que o seu carro novo, maior do que o seu corpo físico sarado, é a salvação em Cristo Jesus. Não há nada mais valioso do que isso. Dos 10 homens leprosos, apenas um, o estrangeiro, o samaritano, voltou para agradecer. E o texto diz que ele dava glórias a Deus com alta voz. Eu imagino que deve ter sido um escândalo. Eu imagino que de longe ele já vinha gritando: glória a Deus, porque ele, Jesus, me curou. Glória a Deus. Esse evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. Provavelmente Lucas era um gentil. Provavelmente Lucas não era um judeu. E é por isso que, muito provavelmente, Lucas gosta de citar Jesus alcançando os gentios. Jesus alcançando aquele que não é judeu. Portanto, Jesus alcançando a mim e a você. Eu gosto muito do evangelho de Lucas, por isso. Lucas gosta de enfatizar isso. Lucas diz: o samaritano voltou. O samaritano. Se você não sabe, o samaritano é odiado. Era odiado pelo judeu. Mas o Lucas está dizendo assim: gente, vocês não sabem, dos 10, sabe quem voltou? O samaritano. Eu imagino a reação dos ouvintes, dos primeiros leitores aqui, né? Pá, do samaritano de novo. Mas porque a salvação, meus irmãos, a graça salvadora de Jesus, é para mim, para você. É para todos nós. É para aquele que está nas fronteiras. É para aquele que hoje se encontra na margem, além dos muros, além do seu alcance,
aquele que talvez cheira mal por causa da sua doença, não necessariamente da sua doença física, mas da sua doença espiritual. Aquele que é intocável, que você não ousa tocar a sua mão. A salvação é para esse samaritano aí. É para ele também. E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus de que a salvação é para aqueles que Ele escolhe. Porque senão nós seremos as pessoas mais arrogantes da face da terra. E nós sairíamos por aí dizendo: ah, que bom que eu sou salvo, mas você, puxa vida, sinto muito. Porque somos escolhidos, não é? Mas Lucas faz questão de nos mostrar que foi o samaritano que voltou para agradecer Jesus. E aí Jesus pergunta: não eram 10? Cadê os 9? Essa foi a pergunta de Jesus ao ver aquele homem prostrado de tão grato. Interessante que Jesus curou todos os 10. Todos os 10 foram curados. Isso mostra, meus irmãos, que é possível receber coisas de Deus, sermos beneficiados por Deus, sermos agraciados por Deus e ainda sermos ingratos. É possível, meus irmãos, que nós recebamos bênçãos de Deus e a gente simplesmente ignore a gratidão que nós devemos ter a Deus. Porque muitas bênçãos que nós recebemos, por exemplo, a de acordar hoje de manhã, são corriqueiras na nossa vida, acontece o tempo todo. O fato de que eu e você saímos de casa agora há pouco e viemos para cá tranquilos, sem nenhum problema, sem nenhum acidente. Você acha que é porque você dirige bem, o motorista do ônibus ou o Uber? Não, foi porque a graça de Deus te trouxe aqui. Porque Ele te protegeu. E essas coisas são tão corriqueiras na nossa vida que a gente simplesmente as vive sem agradecer, sem louvar a Deus. E aí quando a gente tem a oportunidade de fazer isso no domingo de manhã, quando a gente vem para a igreja, e aí a gente vê o pessoal do louvor cantando aqui, nós olhamos músicas de gratidão e nós cruzamos os nossos braços. E a gente fala: ah, essa música eu não gosto, eu não conheço. Nós devíamos ser pessoas mais gratas pelas grandes coisas que Deus nos faz, mas também pelas pequenas, pela boa casa que temos, pelos pais que temos, pelos filhos que temos, pelos irmãos que Deus nos deu nessa comunidade. Irmãos, que muitas vezes a gente trata como se fosse mero conhecido, mas são irmãos e deveriam ser tratados como tal. E aí Jesus diz para ele: a sua fé salvou você. Aqui nós vemos, meus irmãos, que este homem samaritano, leproso, desprezado, está agora curado física e espiritualmente. Está limpo de corpo e espírito. Então, além de ser curado, esse homem agora estava salvo em Cristo Jesus. Primeiro, por reconhecer que Jesus era quem poderia lhe curar. Depois, por reconhecer que deveria, em primeiro lugar, mostrar gratidão a Ele, somente a Ele. E por fim, por se curvar ao senhorio de Jesus.
Então, meus irmãos, para concluir, eu queria te fazer 3 perguntas. A primeira delas é: o que faz você hoje reconhecer que precisa de Deus em sua vida? O que é que te faz reconhecer que você precisa de Deus? O que é preciso acontecer na sua vida para você reconhecer que precisa de Deus? Que você depende de Deus? No caso desses homens, foi a lepra. A lepra, o afastamento de tudo e de todos, isso foi o suficiente para eles perceberem e reconhecerem que precisavam de Deus. O que é que faz você reconhecer que precisa de Deus na sua vida? Aí você pode dizer: mas todos nós precisamos de Deus. Tá bom. Mas o que é que faz você chegar a dobrar os seus joelhos no seu quarto e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim? Segunda pergunta: qual é a ordem de importância e prioridade, de forma prática, que Jesus tem para você hoje? Onde é que Jesus está na sua escala de prioridades? Ele vem antes do seu trabalho? Ele vem antes da sua urgência de comprar uma casa própria? Ele vem antes da sua necessidade de produzir algo? Ele vem antes da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Mesmo sabendo e vendo tudo o que Ele fez e faz por você, qual é a ordem de importância e prioridade dele na sua vida? Terceira pergunta: o que pode ser mais importante para você hoje do que a salvação em Cristo Jesus? O que pode ser mais importante do que isso, meus irmãos? Talvez você está pensando assim: mas eu não sinto que eu preciso ser salvo. Está tão bom, estou tranquilo. A salvação aqui é da eternidade. É do que vai acontecer quando você fechar os olhos para esse mundo. Para onde é que você vai? Qual o seu destino depois da sua morte? Porque se você dedica a sua vida para coisas e pessoas, e você investe todo o seu tempo, todos os seus recursos em coisas e pessoas, certamente você não entende o que é mais importante que não seja a salvação em Cristo. Porque a salvação em Cristo Jesus te garante a eternidade junto dele. A salvação em Cristo te limpa de todos os pecados. Foi por isso que Jesus, sendo Deus, veio a esse mundo e entregou a sua vida por mim e por você. O seu sangue foi derramado para perdão dos nossos pecados. E quando nossos pecados são perdoados, nós somos religados a Deus. Nós somos reconciliados com Ele, como a gente ouviu aqui a irmã Elisângela falando. Existe a reconciliação com Deus. E quando Deus se reconcilia comigo e com você, Ele te leva, Ele me leva para viver com Ele por toda a eternidade. É disso que eu estou falando. E isso, meus irmãos, é a coisa mais importante que você podemos ter. Mais do que tudo e que todos. E isso está disponível
Quando? Quando que eu posso fazer isso? É domingo, no culto? Não, é agora, meu irmão. É agora, minha irmã. É quando você reconhece que você precisa de Deus. É quando você reconhece que Jesus vem em primeiro lugar na sua vida. E é quando você reconhece que a maior bênção é a salvação. Então você certamente irá correndo aos pés de Jesus em gratidão por tudo aquilo que Ele já fez por você. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos sair daqui hoje, Deus, reconhecendo que precisamos do Senhor. Não temos lepra, não temos talvez nenhuma doença terminal aqui, mas nós reconhecemos que precisamos de Ti. Reconhecemos, Deus, que o Senhor Jesus deve ter a primazia na nossa vida. Deve ocupar o primeiro lugar. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a reconhecer também que a salvação em Cristo Jesus é o nosso bem maior. E por isso, Deus, nós devemos ser gratos a Ti. Obrigado, Deus, pela salvação. Obrigado porque um dia o Senhor se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Depois o Senhor se humilhou e foi até aquela cruz. E se entregou à morte. E a uma grande desonra por nós. Depois o Senhor se humilhou ainda mais e foi até o Hades. Mas depois o Senhor o exaltou. E o seu nome, Jesus, está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra. Obrigado, Deus, pela Tua grande e poderosa vitória. Nos alegramos em Ti, Senhor, nessa noite. Amém, Senhor.